Hebreus 1, de 1 a 4, e depois Hebreus 2, de 1 a 3. A carta aos Hebreus é chamada de uma exortação. É uma admoestação, uma exortação para crentes que haviam vindo do judaísmo. Eram hebreus, haviam sido criados numa cultura toda do judaísmo. Eles conheciam todo o Antigo Testamento, conheciam a lei, os profetas, esperavam o Salvador, o Messias, que havia de vir. E um dia, quando Jesus lhes foi pregado como este Messias que cumpria as promessas do Antigo Testamento, eles abriram seus corações e receberam a Cristo. Suas vidas foram transformadas. Mas, porque eles começaram a ser perseguidos por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, alguns deles começaram a pensar em voltar atrás. Ser crente para eles estava sendo alguma coisa extremamente difícil, dolorosa, desafiadora. E eles estavam pensando em desistir de Jesus, desistir do Evangelho, e estavam pensando em voltar ao judaísmo. E o autor da carta aos Hebreus escreve, inspirado pelo Espírito Santo, com esse argumento fundamental: Cristo é superior a Moisés, ao grande legislador do Antigo Testamento, ao grande líder do judaísmo. Cristo é infinitamente superior a Moisés. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sua morte, seu sangue derramado, é infinitamente superior aos sacrifícios dos cordeiros, dos carneiros que eram apresentados no Antigo Testamento. Portanto, o cristianismo, o evangelho, é superior ao judaísmo, porque é uma progressão da graça de Deus na vida da humanidade. O argumento então é esse: abandonar a Cristo e voltar à lei é retrocesso. Nós poderíamos dizer, em termos mais modernos, deixar a graça de Deus em Cristo e voltar à vida de legalismo e de religiosidade exterior, formal, é atraso de vida. É isso que a carta aos Hebreus está dizendo. Então, vamos ler o texto, vamos entender alguns dos aspectos desse progresso da vida que é aceitar a Cristo, dessa coisa magnífica que é conhecer o Evangelho, que é ter sido alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. E eu espero que, se alguém ainda não teve a bênção, o privilégio de experimentar a graça maravilhosa de Deus em Cristo, de entregar o seu coração, a sua vida a Cristo, que esta noite faça isso, dê esse passo, que é o maior progresso que pode experimentar na sua vida. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 2. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor, abençoa agora a ministração da tua palavra bendita, eterna, poderosa nas nossas vidas. E que cada pessoa que a está ouvindo hoje à noite possa ser impactada pela ação do teu Espírito Santo, no sentido de que aqueles que precisam ser salvos sejam salvos hoje pela fé em Jesus, de que aqueles que já são salvos, crentes, lavados no sangue de Jesus, sejam fortalecidos e confirmados na fé, para a tua glória. Faz esta obra na nossa vida e no meio da tua igreja hoje, Senhor. Nós te rogamos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por que vale a pena continuarmos com Cristo? Eu sei que muitos de vocês que receberam a Cristo estão enfrentando provações e dificuldades. Alguns de vocês receberam a Cristo faz pouco tempo, talvez 1 mês, 2 meses, 5 meses, algumas semanas, quem sabe alguém que se converteu no domingo. E a Bíblia diz que todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições, vão enfrentar dificuldades. O Senhor Jesus nunca nos iludiu. Ele não disse que a vida cristã seria um mar de rosas, seria uma coisa em que tudo seria mil maravilhas, tudo daria certo, não é? Ele não fez essa promessa. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, uma das coisas que nós precisamos estar muito bem compenetrados é que a gente seguir a Cristo não significa que tudo vai ser um mar de rosas e que tudo vai ser mil maravilhas. Essa teologia da prosperidade que se prega por aí, que crente não fica doente, que crente sempre tem dinheiro no bolso, que crente não come ovo, que crente só come filé mignon, essa é uma teologia que não tem base nas Sagradas Escrituras. Essa teologia que anda por aí, de que crente sempre tem que estar nas nuvens, as mil maravilhas, é uma teologia furada, é uma teologia fracassada. Aliás, eu li recentemente uma reportagem de uma das mais importantes revistas cristãs do mundo, a Christianity Today, que trazia uma manchete bastante interessante, e dizia o seguinte: o supercrente Benny Hill renuncia à teologia da prosperidade. Benny Hinn esteve no Brasil recentemente em alguns congressos, e ele tem sido um dos mais ardorosos pregadores da teologia da prosperidade há mais de 10 anos. Escreveu muitos e muitos livros sobre a teologia da prosperidade. Esteve no Brasil e ele então soprava em cima do auditório e as pessoas caíam. Ele dizia que era baixo o poder do Espírito Santo. Alguns estão chamando isso de faneiroses, ou manifestação do Espírito Santo. E então ele pegava o paletó, tirava o paletó e fazia assim nas pessoas, e muita gente caía com aquele seu gesto. Pois bem, esta reportagem diz que Benny Hinn foi advertido em nome de Jesus e no amor de Jesus, mas com firmeza e com a palavra de Deus aberta, pelos mesmos pastores e obreiros lá nos Estados Unidos, que advertiram outros obreiros que estavam pregando teologias deterioradas. Aqueles não haviam ouvido e haviam fracassado por causa disso. Graças a Deus, pelo menos um deles já parece que se arrependeu e está sendo restaurado. Mas ele foi advertido, Benny Hinn, e ele reconheceu o seu erro e confessou publicamente. Chegou diante da sua igreja de 7.000 membros e disse: eu tenho pregado uma teologia que não tem base na Bíblia. Ele disse: um dia eu falei diante de vocês aqui, que o meu pai, que morreu de câncer, se ele soubesse a respeito da Bíblia o que eu sei, ele não teria jamais morrido de câncer. Ele disse: eu fui vaidoso quando eu fiz essa declaração, e eu me arrependo do que eu tenho pregado. E ele disse: vou mandar recolher todos os livros que eu escrevi a respeito da teologia da prosperidade. E ele disse: eu reconheço que essas coisas não são do Espírito de Deus.
Sabem, há um equívoco nos nossos dias, quando tantas pessoas estão buscando as igrejas para ganhar bênçãos. As pessoas estão buscando a Deus não pelo que Deus é, não pelo que Deus de fato é na sua natureza, mas parece que as pessoas estão buscando a Deus pelo que Deus possa lhes dar. E esse tipo de busca de Deus certamente é uma busca que não faz sentido na mensagem do Evangelho e não tem base nas Escrituras. Nós precisamos buscar a Deus por causa de Deus, e não pelos benefícios que possamos receber de Deus. Um dos grandes equívocos que nós temos cometido como igreja nesse tempo é buscarmos a Deus ou buscarmos a igreja por aquilo que possamos receber de bom, por aquilo que possamos receber de bênção. Nós estamos cantando quando chegamos na igreja: eu vim buscar uma bênção, eu vim buscar uma bênção. Esse é um engano. Nós precisamos mudar o nosso cântico e dizer: eu vim buscar o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. O grande problema desses crentes hebreus é que eles agora estavam assustados, porque tendo se convertido a Cristo, eles estavam enfrentando problemas, eles estavam enfrentando provações, eles estavam enfrentando lutas, e eles estavam confundidos com isso, eles estavam escandalizados com isso. Eles disseram: nós vamos agora abandonar a Cristo, porque esse negócio de seguir a Cristo está nos trazendo problemas. Eu lembro alguns anos atrás de um irmão que capotou, um irmão de nossa igreja, que capotou com seu caminhão, e os seus amigos vieram e disseram: mas que Deus é esse seu, que deixou o seu caminhão capotar com toda a carga? Onde está o seu Deus? E ele disse: o Deus que eu conheço, o Deus a quem eu sirvo, é o Deus que pode transformar o mal em bem, é o Deus que está comigo na hora difícil, é o Deus que está comigo na hora da provação, é o Deus que está comigo quando as coisas vão mal, é o Deus que me sustenta quando eu estou desempregado, é o Deus que me abençoa e me sustenta até na hora da morte. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Deus não prometeu que tudo vai ser mil maravilhas, e eu louvo ao Senhor por isso, mas Ele prometeu nos dar graça, sustento, conforto, Sua presença bendita no meio de todas as circunstâncias. E é isso que eu tenho aprendido nas Sagradas Escrituras. Nós temos passado por problemas, por aflições, por angústias. Nós não estamos livres disso. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos a graça de Jesus que nos sustenta e nos fortalece, nos dá forças que nós não temos em nós mesmos. E quando nós enfrentamos aqueles problemas que parece que nós não vamos suportar, parece que a gente não vai aguentar, que a gente já está pelas pontas, então o Senhor vem com a sua graça e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então vai dizer: de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Isso aí. Então não se assuste quando vierem as provações, não se assustem quando vierem as lutas, as dificuldades, mas estejam firmes. E firmes por quê? Porque vale a pena. Nós temos um Salvador que é o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos leva à presença do Pai, é aquele que invadiu os céus, porque tinha autoridade para isso, é aquele que rasgou o véu de alto a baixo na sua morte na cruz, quando a sua carne foi rasgada. É aquele Salvador todo-poderoso que entrou na presença do Pai em nosso lugar e nos dá o mesmo acesso à presença do Pai. E é isso que o autor da carta aos Hebreus apresenta. É interessante que a carta aos Hebreus é o livro de Levítico do Novo Testamento. Se você quiser entender melhor a carta aos Hebreus, leia o livro de Levítico no Antigo Testamento, o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. O livro de Levítico no Antigo Testamento era o manual dos levitas, e por isso se chama Levítico. Era o manual dos levitas, e os levitas eram aqueles serviçais do templo, ministros do templo, que faziam o trabalho de sacerdócio, que imolavam os cordeiros lá no templo para o sacrifício. Esse era o ministério deles, tanto no tabernáculo transitório do deserto,
quanto no templo mais tarde em Jerusalém. Pois bem, a carta aos Hebreus é o livro de Levítico do Novo Testamento. E quem é agora o sacerdote? É Jesus. Quem é agora o Cordeiro? É Jesus. Quem é que apresenta o sacrifício, um único sacrifício que resolve tudo? É Jesus. A carta aos Hebreus vai dizer que no Antigo Testamento, quando os sacrifícios precisavam ser apresentados repetidamente, isso era só para lembrar que aqueles sacrifícios não podiam resolver o nosso maior problema, o problema do pecado. Mas Jesus veio e apresentou um único sacrifício que resolve o problema do pecado, e por isso o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. Não, nós não repetimos o sacrifício de Cristo quando celebramos a ceia do Senhor. Não. Quando celebramos o pão e vinho, nós relembramos o sacrifício de Cristo, mas nós não repetimos o sacrifício de Cristo. Alguém diz que a celebração de um certo rito religioso é a repetição do sacrifício da cruz. Pois não pode ser. O sacrifício de Cristo na cruz é absolutamente irrepetível. Não pode ser reeditado, é único na história. Já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Agora, vale a pena servir a Jesus, andar com Jesus, ser de Jesus, ser lavado no sangue de Jesus. Primeiro, pela excelência da sua glória. Jesus é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus é superior a Moisés. E a Bíblia diz, no capítulo 1, vejam lá: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós falou pelo Filho, Jesus. Ele é superior, a palavra dele é a última palavra, a palavra dele é a palavra de autoridade, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo. Então, em Cristo converge todo o significado de todas as coisas. Nada pode ser entendido fora de Cristo, porque Deus fez o mundo por Jesus. Deus fez o mundo para Jesus, e tudo no mundo só encontra sentido quando se relaciona com Cristo. Se você tenta tirar Cristo da sua vida perde sentido. Se você tenta entender a natureza sem Cristo, a natureza perde sentido. E é por isso que o mundo está chamando aí a natureza de mãe natureza. Mas na realidade a natureza foi criada para Cristo, para glorificar a Cristo, para convergir para Cristo. E a Bíblia diz que no final dos tempos, tudo vai ser colocado nas mãos de Jesus. Tudo tem sentido nele. Diz mais: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Isso fala da glória de Jesus. Meus irmãos, eu creio que um dos motivos por que às vezes nós enfraquecemos na fé, às vezes nós desanimamos na nossa disposição de seguir a Cristo, é porque nós não estamos contemplando a glória e a majestade de Jesus. Nós não estamos convivendo com Jesus de modo que possamos perceber o resplendor da sua glória, o quanto ele é magnífico, o quanto ele é glorioso, o quanto ele é excelso, o quanto ele é maravilhoso. A gente até canta nos hinos, a gente diz: Jesus, tu és um rio de vida. Mas será que a gente está vivendo isso? Será que a gente está experimentando esse rio atravessar a gente? Será que a gente está deixando esse rio fluir no meio da gente, atravessar a gente e ir curando, restaurando, limpando, lavando, rio abaixo, enquanto atravessa a mente da gente, o coração da gente, o corpo da gente, a vida da gente, ele ir fazendo toda essa obra maravilhosa? Você conhece a Cristo? Ou conhece apenas uma caricatura de Cristo? Que Cristo é o que você adora? É o Cristo morto, pendurado numa parede, num crucifixo? É o Cristo que você carrega num pescoço? Ou é o Cristo que mora no seu coração, que domina a sua vida, que você conhece na intimidade da sua oração, que você conversa com Ele enquanto caminha,
a cada dia, você o glorifica, você o louva porque você o conhece. Nós precisamos desse conhecimento pessoal de Jesus. É por isso que o Evangelho implica numa experiência pessoal do ser humano. Você não se torna crente porque o seu pai seja crente. Você não tem garantida a sua entrada nos céus porque o seu pai foi para os céus pela fé em Jesus. Alguém já disse que filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Nós não nos tornamos crentes por DNA. Nós não nos tornamos crentes por uma questão genética. Nós nos tornamos crentes por uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Nós nos tornamos crentes porque nós o experimentamos na nossa vida. E vocês se lembram daquela mulher samaritana lá no Evangelho segundo João, capítulo 4? E ela foi lá conversar com Jesus. Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como pedes tu de beber a mim, que sou mulher samaritana, sendo tu judeu? E ele disse: se tu conheceras aquele que fala contigo e te pede de beber, tu lhe pedirias, ele te daria a água da vida, e nunca mais tu terias sede. E ela disse: ó Senhor, dá-me dessa água. E então o Senhor disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: tu não tens marido, tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E quando ela viu que Jesus conhecia toda a sua vida, ela disse: Senhor, vejo que és profeta. E ela tenta desviar o assunto, porque ninguém gosta que a sua vida seja agora tratada. Você já viu que quando Deus começa a tratar da sua vida, quando Deus começa a mexer em certas coisas, lá no fundo, que começa a doer, a sua tendência é fugir, sair correndo? Quanta gente que chega na hora do apelo se levanta e sai correndo. Quanta gente chega na hora da oração, se levanta e sai correndo. Quanta gente que não vem à igreja porque tem medo de ser confrontada com a verdade, tem medo de ser confrontada com a palavra de Deus, tem medo da ação do Espírito Santo na sua vida. Tinha um homem que dizia assim: eu não quero esse livro que os crentes andam distribuindo aí, essa Bíblia, porque todos os meus amigos que aceitaram essa tal dessa Bíblia estão se convertendo, estão virando crente. Eu tenho ódio de crente, eu não quero ser crente nunca na minha vida, eu não quero esse livro. Sabe qual é o problema? É medo de conhecer a verdade. Porque quando Deus começa a atuar aqui dentro da gente, nessa experiência pessoal, a transformar, a curar, a libertar, então a coisa dói. Dói porque Deus precisa transformar. E aquela mulher então disse: vejo que és profeta. Ela começou a desviar o assunto. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E o Senhor Jesus diz: olha, mulher, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. E essa mulher disse: eu sei, o Messias vai vir, quando ele vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. E Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo. E essa mulher agora deixou o seu cântaro, ela seguiu a Jesus, ela resolveu seguir a Jesus, ela abandonou o seu cântaro, que era a coisa mais preciosa que ela possuía, porque com o cântaro ela tirava a água da fonte, daquele poço de Jacó, ali em Siquém. E ela resolveu seguir a Jesus, a sua vida foi transformada. Ela foi lá na cidade, lá em Sicar, e ela contou para todo mundo o que havia acontecido na sua vida. E ela disse: olha, eu achei o Messias, eu encontrei o Salvador. E eles então vieram atrás dela, e quando chegaram, Jesus falou para eles, e eles então disseram: olha, mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, mas nós mesmos temos visto, temos ouvido, e nós mesmos o temos reconhecido como Salvador, o Filho de Deus. Já não é pelo teu dito que nós cremos, nós mesmos temos experimentado. Você já tem tido essa experiência com Jesus? Já tem conhecido a Jesus na sua glória? O apóstolo João diz no primeiro capítulo do seu evangelho que o verbo se fez carne, lá no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não é? E vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Eu creio que essa deva ser a nossa oração. Ó Jesus, eu quero te conhecer.
Eu quero te conhecer na mais profunda intimidade do meu coração. Eu quero te conhecer, Senhor, na tua glória e na tua majestade. Eu quero te conhecer profundamente. Eu quero te conhecer pessoalmente. Eu quero te conhecer por uma experiência pessoal. Você já conhece a Jesus assim? O verso de número 4 diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto mais excelente nome herdou do que eles. E essa expressão mais excelente é de fato uma expressão magnífica a respeito de Jesus. Não há pregador nesse mundo, por mais eloquente que ele seja, que consiga traduzir tudo que Jesus é na sua glória e na sua majestade. Por isso, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: fique com Jesus, por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja doloroso, por mais que isso represente aflições, angústias, oposição e dificuldades, fique com Jesus, porque vale a pena. Ele é mais excelente, Ele é melhor. O cantor Beverly Shea, que era o cantor da cruzada Billy Graham, acompanhou Billy Graham tantos anos nas suas cruzadas, uma bênção de Deus, compôs um hino, e nesse hino ele dizia: Jesus é melhor. Jesus é melhor que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor muito mais do que milhões. Jesus é melhor. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Estão vendo a Madonna, que chegou ao Brasil, e ela parece que vai cantar, não sei se é hoje ou amanhã, lá em São Paulo, não é? Mas você sabe que a Madonna tem uma pessoa 24 horas junto dela, 24 horas por dia junto dela, porque apesar de ser, como dizem as reportagens nos jornais e nas revistas dessa semana, a mega star da música pop mais bem paga do mundo, milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de discos vendidos, mas é uma mulher que não tem alegria, não tem felicidade, e ela está sempre pensando em morrer, e ela está sempre tomando aqueles barbitúricos para que possa vencer a sua crise íntima, a sua crise existencial. E 24 horas por dia há uma pessoa junto dela. É uma pessoa extremamente oprimida, extremamente perturbada. Nós precisamos orar por ela, para que Deus a liberte, irmãos. Eu creio na libertação dessa moça. Eu creio. Nós precisamos orar a Deus, para que a juventude do nosso país não seja tomada por esta síndrome tão terrível, não é? Para que Deus liberte a juventude do nosso país. Estava vendo ontem os jovens na televisão, nos jornais, nas revistas, fazendo aquele fiasco todo para verem a Madonna aparecer na janela do hotel, não é? Como se a Madonna pudesse preencher o vazio do seu coração, mas não pode. Só Jesus, só Jesus. O mundo está precisando desesperadamente de Jesus. E sem Jesus a vida não tem nenhum sentido, não é? Graças a Deus por Jesus. Mas eu queria lembrar dessa maravilha que Jesus é, como um sumo sacerdote. Ele é o intercessor, o grande, maravilhoso, o incomparável intercessor. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Diz no versículo 3 do primeiro capítulo: havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Graças a Deus por esse intercessor. Lá no capítulo 4, os versículos 14 a 16, vai dizer que ele penetrou os céus. E agora nós podemos entrar na presença de Deus por causa de Jesus. Ele penetrou os céus. No capítulo 7 e no versículo 25, a Bíblia diz: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Ele é o nosso intercessor. Que glória eu saber que eu aqui na terra, no meio das minhas fraquezas, das minhas lutas, das minhas batalhas, eu tenho um Salvador que intercede por mim lá nos céus. Amém, irmãos? Você tem esse Salvador que intercede por você lá nos céus, diante de Deus. Por que nós não confiamos em nenhum outro intercessor? Porque a Bíblia diz que
Há um nome só que foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ninguém pode intentar acusação contra nós, porque foi Jesus quem morreu e ressuscitou, e também está à direita de Deus e intercede por nós. Ele está intercedendo por nós. Só Jesus tem todas as credenciais para ser o nosso intercessor. Então, nós não confiamos nos santos. Muita gente ontem, dia 2 de novembro, dia chamado de finados, foi aos cemitérios. E os túmulos mais visitados são os túmulos de algumas pessoas, que as pessoas acreditam que façam milagres. E muita gente faz orações na beira do túmulo dessas pessoas. E pede milagres, pede curas, pede prosperidade financeira, pede tantas coisas. Mas eu posso te dizer, nenhum, a não ser Jesus, tem autoridade para interceder diante do Pai, porque Deus o elegeu para ser o nosso único intercessor. Ninguém mais pode chegar na presença de Deus em favor de você, a não ser Jesus, porque só Jesus viveu sem pecado, só Ele entrou no Santo dos Santos, Ele é o nosso sumo sacerdote. Nenhuma entidade do mundo espiritual, nenhum guia do mundo espiritual, nenhuma entidade do mundo, do extramundo, pode interceder por você, nenhuma entidade pode realmente conseguir a bênção que você precisa. Só Jesus, nenhum santo, nem Maria, nossa querida irmã Maria, mãe de Jesus, nem ela pode resolver o seu problema. Só Jesus. A Bíblia diz que Ele é o resplendor da glória de Deus, e só Ele pode interceder por nós, porque Ele está sentado à direita de Deus. Oh, que essa seja uma noite em que você coloque toda a sua confiança em Jesus, e só em Jesus, na graça maravilhosa de Jesus, porque foi Ele que morreu por mim e por você na cruz, lá no Calvário, e derramou o seu sangue. Sabe de uma coisa? Há 2 motivos porque eu não apelo a mais ninguém para interceder por mim na presença de Deus. Primeiro, porque é uma ofensa contra Jesus pedir a outro, quando Deus o elegeu para ser o nosso intercessor, o sumo sacerdote. Segundo, porque não adianta pedir a outro, porque Deus elegeu Jesus para ser o nosso sacerdote na presença do Pai. Baixe a sua cabeça hoje à noite. Você está enfrentando aflições, angústias, problemas, provações. Está difícil seguir a Cristo. Saiba, vale a pena seguir a Jesus. Não há outro caminho. Você não foi chamado para o Evangelho para tirar proveito do Evangelho. Você foi chamado para servir a Jesus por causa de Jesus. Você foi chamado para servir a Deus por causa do que Deus é, e não por causa do que Deus possa lhe dar. E é quando a gente entende isso e passa a viver isso, que a vida cristã passa a ter de fato sentido. Em quem você tem colocado a sua esperança? A Bíblia diz que Deus elegeu Jesus, o Filho de Deus, que desceu à terra para ser o nosso Salvador. Deus o elegeu como mais excelente. Só Ele, só Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem para trazer uma mensagem dos céus a nós. Só Ele pode dar salvação.